Estão mais uma quarta-feira de redação, né? Vamos lá, essa força aí. Sabemos que mais um mês a gente vai ficar assim, dessa maneira, né? Remota. Depois desse mês a gente não sabe ainda, mas vamos embora. Vamos encarar mais um mês. Bom dia, Nicolas. Bom dia, pessoal. Aí eu fiz essa redação. Ah, excelente, ótimo. Ver quem mais fez a redação, quem mais conseguiu fazer. Bom dia, Caio. Quem mais conseguiu fazer? Vocês que fizeram aí, Nicolas. Bom dia, Bia. Fizeram ela no papel, no caderno ou fez digitada? No caderno. Pronto, então vê só. Vou botar de novo. Eu não sei se eu já botei aqui o e-mail, mas eu vou botar de novo. Deixa eu botar aqui. Bom dia, professor. Érica, bom dia. Tudo bom? Ótimo. Graças a Deus, peraí. Então, vocês podem mandar a foto por e-mail, certo? De preferência, eu não sei se eu tinha dito isso para vocês na semana passada, mas quem puder, o ideal é que vocês façam no Word, por enquanto, nesse período, que aí eu consigo manipular, né? Eu consigo marcar o que está errado ou o que está certo, fazer um comentário, né? E aí, quem não mandou, pode mandar hoje, não tem problema não. Hoje eu vou passar, inclusive, outro tema, tá? Então, vocês vão ficar só me devendo aí 2 temas que ele não fez, certo? Mas não tem problema não. Eita, mandei só pra Bia, então, o e-mail. Peraí, deixa eu copiar. O que eu mandei, meu Deus? Peraí. Pronto, agora foi para todo mundo. Então é isso, ó. Se vocês puderem, digitem, porque eu posso manipular o texto, né? Eu posso marcar, eu posso fazer um comentário e tal. Se não puderem, não tem problema. Façam no caderno, tirem uma foto legível, que eu consiga entender a letra direitinho, consiga entender o que foi que vocês escreveram direitinho. E enviem por e-mail também, que eu vou fazer uma correção geral e colocar no e-mail alguns pontos que precisam ser melhorados porventura ou não. Tá certo? Beleza? Pronto, então vai só. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Eu não sei onde foi que a gente... De verdade, eu não lembro onde foi que a gente parou na semana passada. A gente viu todos os tipos de introdução e vimos tese também. Tá bom, Bia, beleza. A gente viu tese também. Deixa eu compartilhar o slide para ver se vocês lembram junto comigo. Peraí. A gente viu os 2 tipos de tese, tese sintética e tese analítica, ou eu parei nos tipos de introdução. Só isso que eu queria lembrar, porque tese é muito importante. Eu não posso deixar de ver. Peraí, não tô conseguindo mais ver o chat. Que droga. Agora. Não vimos os 2 tipos, mas a senhora falou sobre tese. Foi nos tipos de introdução. Pronto, beleza. Então, vê. Vamos dar uma relembrada, tá certo? Pra gente seguir hoje pro desenvolvimento. Seguinte, gente, semana passada eu lembro que a gente viu sobre a importância, né, da dissertação e que é um gênero, né, um gênero textual muito importante para a gente, porque a nível de qualquer prova que a gente for fazer na vida, aí, vestibular, concurso, enfim, é o gênero que mais é cobrado. Peraí, deixa eu ajeitar aqui a câmera do meu notebook. Pronto. E aí, pronto, vou repetindo, vou revisando. Certo? É um dos tipos dos gêneros mais cobrados, tá? E aí a gente viu, por exemplo, que todo texto dissertativo ele tem uma estrutura, né? Eu pedi para vocês, inclusive, a partir
daquele momento, né, da semana passada, analisarem a palavra-chave que vem nos temas. Eu não disse isso para vocês? Eu disse, gente, a partir de agora, vocês precisam... Todo tema ele tem uma palavra-chave, né? A palavra-chave é aquela palavra mais importante do tema que vai direcionar a gente para o que de fato a gente precisa falar. Se a gente não tem noção de qual é essa palavra-chave, a gente pode correr o risco, né, de errar, de falar somente sobre o assunto, mas não especificar exatamente o que o tema está pedindo para a gente, certo? Então, a gente começou falando sobre a introdução e eu falei para vocês que a gente tem vários tipos de introdução. Deixa eu voltar aqui para a gente ver quais são os tipos, né? Então, eu falei para vocês que a gente já tem que começar colocando a nossa opinião na introdução, né? Eu acho que foi aí que eu falei que isso era tese, né? E o que é a introdução? A introdução é o momento inicial do texto, né? É aquela parte onde você vai começar a colocar o seu leitor para dentro do seu texto e a partir daí você precisa fazer duas coisas. A primeira delas é você contextualizar, ou seja, você falar um pouco sobre o tema, né? Você explicar um pouquinho sobre o que é aquele tema no seu ponto de vista. E a segunda coisa, depois que você contextualiza, é você expõe a sua opinião sobre aquele tema, né? Se você é contra, se você é a favor, se você encontra fatores positivos ou fatores negativos, se você só encontra fatores positivos ou só fatores negativos, enfim. Qual é o seu posicionamento em relação ao tema? Então, isso tem que estar já na introdução, certo? E a gente viu que para a gente contextualizar essa introdução, a gente pode fazer de diversas maneiras. A primeira dela é por base histórica. A gente pode pegar um tema e, de repente, pensar como é que foi esse tema no decorrer da história, por exemplo. Né? Então, eu lembro que a gente falou sobre a persistência da violência contra a mulher. Foi um tema que eu coloquei para vocês aqui, né? Dentre outros, mas esse foi o que eu me recordo mais, assim. Então, a gente viu que, por exemplo, durante a história, né, a mulher, ela sempre foi, como é que eu posso dizer? Um instrumento na sociedade, né? Antigamente, a mulher só servia para quê? Para casar, ter filhos e cuidar da casa, do marido e ponto, né? E a partir do momento que essa mulher ela começa a se colocar dentro da sociedade como um ser social que trabalha, né? Que também busca a sua independência, que alia a tudo isso também o fato de cuidar de casa, de filho e tudo mais, algumas coisas começam a mudar. Inclusive, a interpretação dessa mulher para alguns homens que não aceitam isso. E talvez a violência contra a mulher, contra essa mulher também, né? Não que não acontecia antigamente, que acontecia, né? Mas hoje em dia também se dá por esse motivo, né? Por muitos homens não entenderem o fato de que essa mulher agora é independente, né? De que essa mulher busca a sua independência dentro da sociedade, certo? Então, base histórica é isso, é a gente olhar para o passado do tema, né? Olhar para o tema como é que ele era antigamente. Então, a gente pode começar a redação fazendo isso. Agora, eu lembro que eu falei para vocês o seguinte, gente, se a gente fizer uma base histórica na introdução, a gente for olhar para o passado, a gente já tem que automaticamente fazer essa comparação para o presente, né? Então, ó, como aqui, ó, a eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e Maluf. As ofensas herdadas no período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram à boca do povo. 25 anos depois, então, ele trouxe para os dias de hoje, tá? Então, a referência histórica, a base histórica ou a alusão histórica, é tudo a mesma coisa, é você olhar para trás, né, para fazer uma comparação do que foi esse tema antigamente e hoje, tá certo? Aí, além da alusão histórica, da referência histórica, a gente utilizou também o fato concreto, né? É quando a gente utiliza, de fato, um exemplo que realmente aconteceu. Então, a reportagem que a gente viu, a gente já pode começar falando sobre alguma reportagem, sobre algum tema, sobre algo que realmente aconteceu, que foi concreto, né? Ali. A gente viu também que a gente pode fazer em forma de flashes, como é isso? É a gente escrever, né? Escolher algumas palavras que para a gente são palavras destaques dentro do tema, certo? Então aqui, ó, o debate sobre a exploração animal do século XXI. Então é sobre exploração animal e a pessoa que escreveu achou que as palavras-chave desse tema eram tristeza, tortura, sofrimento, exploração e desequilíbrio. Então a gente já pode começar colocando palavras-chave que a gente acha que tem a ver com o tema ali, tá certo? Óbvio. Colocou isso, tem que depois explicar o que é que significa. Então, esse cenário, ele explica que esse é o cenário que não só é presente com os mamíferos aquáticos, como também, nananã, e aí continua. Tem que colocar, mas não é só colocar, não. Tem que colocar e explicar, tá certo? Tô só revisando, tá, gente? Isso a gente já viu na semana passada. Mas se surgir qualquer dúvida, vocês falam pra mim, tá bom?
Dados estatísticos também a gente já pode começar com dado. Normalmente a gente coloca dado estatístico no desenvolvimento, que é o que a gente vai ver hoje, normalmente. Mas se a gente tiver um dado estatístico e já quiser começar com ele na introdução, a gente também pode fazer isso, tá bom? Então, pegar um dado de alguma coisa que saiu, né? Enfim, e colocar lá. Citação cultural, essa também eu gosto muito. E um dos exercícios que eu vou passar para vocês hoje vai ser um exercício bem simples sobre criticidade, que a gente vai estudar criticidade hoje, né, para o desenvolvimento, e vai ser super simples, vai ser super light, e vai ser tudo a ver com essa questão da citação cultural. O que é citação cultural? É quando a gente se utiliza da cultura para colocar dentro do nosso texto. Como assim, professora? Como é que eu posso me utilizar da cultura? Ou eu escrevo o nome de alguém importante, que a gente chama de argumento de autoridade, sei lá, um filósofo, um historiador, um sociólogo, um professor, qualquer pessoa que tem um nome importante dentro da sociedade, né? Um autor, enfim. Ou eu coloco um filme, uma obra, um livro, alguma coisa que eu tenha visto ou lido, certo? Eu também posso colocar e posso começar falando sobre isso, tá? Citação cultural. Já a gente vai falar um pouquinho mais, porque quando a gente for estudar a argumentação hoje, a gente vai falar um pouquinho mais e discutir um pouquinho mais sobre isso. Conceituação, também posso começar a minha redação conceituando, ou seja, explicando o que é que significa aquele tema para mim, certo? Então, a importância da família. Ele aqui explicou que para ele a importância da família é a educação. Então, ele diz o que é educação. Ó. Educar significa levar, conduzir a um patamar superior. Ou então, ele poderia ter começado dizendo o que é família. Então, ele poderia explicar aqui, ou seja, ele estaria conceituando, estaria dizendo o que é, certo? Posso começar assim também. E aí, a gente vem numa parte importantíssima, que eu não sei se eu vi na semana passada detalhadamente com vocês, mas se não vi, a gente vai ver agora, certo? E se vir, a gente vai ver de novo, porque é muito importante. Que é a tese. Eu lembro que na semana passada, quando eu comecei a falar com vocês sobre dissertação, eu disse para vocês que o texto dissertativo é a mesma coisa que um texto que é opinar. Então, a gente fez aqui, antes de falar sobre dissertação, a gente estudou artigo de opinião, né? E a gente viu que o artigo de opinião é um tipo de gênero jornalístico que serve para expressar a opinião do autor em relação a um determinado assunto que ele queira falar. E o texto dissertativo também é a opinião, só que qual é a diferença? Primeiro que o texto dissertativo ele não é um gênero jornalístico, não faz parte do gênero jornalístico, ele faz parte da dissertação, certo? Então é um tipo de texto do gênero dissertativo, tá certo? Então, nesse texto aqui, a gente expressa a nossa opinião, só que de uma forma implícita. Ou seja, a gente não se coloca, a gente não diz na minha opinião, eu acho, eu acredito, né? Então, a gente meio que se distancia, tá? Então, a diferença disso aqui para o artigo, as diferenças, né? Desse texto dissertativo para o artigo de opinião é o fato de, primeiro, gênero. Né? O gênero é dissertativo, dissertar é opinar, só que de uma maneira implícita. E segundo, que é a forma, é exatamente essa coisa da gente nunca se colocar. No artigo de opinião a gente podia, vocês fizeram, teve gente que me enviou por e-mail, inclusive, né? E eu corrigi. E aí vai servir como nota depois de atividade, pontuação, se vocês precisarem, tá? Mas vocês podiam se colocar, na minha opinião, eu acho, podiam conversar com o leitor, aqui não pode, certo? Então, onde é, Vivi, que eu coloco essa minha opinião implícita? Lá na introdução já. Veja, como é que fica então? Preste atenção. Você contextualizou. Você pegou um tema e contextualizou esse tema, não foi? Tipo, ou você falou, fez uma referência histórica, ou você conceituou, qualquer um desses que a gente acabou de ler, de ver. Você contextualizou, você explicou um pouquinho sobre esse tema. Agora é a hora de você colocar a sua tese. Assim que você contextualiza, você coloca a sua tese, ou seja, a sua opinião sobre o assunto. E de que maneira eu coloco essa tese? Tem duas maneiras. Ou você coloca essa tese de uma forma analítica, ou seja, já expressando para o seu corretor quais são os problemas que você encontra no tema, ou você coloca isso de uma forma sintética, dizendo qual é a sua opinião, mas sem expressar qual é o problema. Vê só, vou dar um exemplo, não vou nem ler aqui o slide, porque o slide está mais complicado do que o exemplo que eu vou dar. Lembram que a gente falou na semana passada sobre o tema persistência da violência contra a mulher no Brasil? Tô vendo ninguém tá me respondendo, mas eu vou fingir que vocês lembram. E aí, o que acontece? A gente viu que existem vários tipos de violência contra a mulher. Não existe somente a violência física, por exemplo, né? Existe a violência psicológica, existe a violência sexual, a violência moral, sei lá, qualquer tipo de violência contra a mulher aí.
E aí, o que acontece? Se eu quiser fazer uma tese analítica, o que eu faço? Como é que eu faço? Preste atenção que eu vou cobrar isso. Como é que eu faço? Eu explico lá, eu digo lá, contextualizei. Suponhamos que eu escolhi contextualizar por uma alusão histórica. Então, eu falei que antigamente as mulheres elas eram vistas como seres sociais que serviam somente para casar, ter filhos, enfim, educar a casa e a família. Hoje em dia, então fiz uma referência histórica e trouxe para hoje, essa mulher já busca um espaço na sociedade, né? O que gera alguns preconceitos, e principalmente também em relação ao homem, que acaba não aceitando muitos deles, né? Essa independência dessa mulher. Pronto, contextualizei. E agora eu vou colocar a minha opinião. Se eu quiser colocar essa minha opinião de forma analítica, eu digo o seguinte: dessa maneira, é fácil perceber que a violência contra a mulher é um fator, realmente existe, né? Um fator presente dentro da sociedade, então essa é a minha opinião, e acontece por conta de vários outros tipos de violência, como a violência psicológica e a violência sexual, por exemplo, certo? Então, olha, eu contextualizei, expus a minha opinião. Eu disse que, de fato, acontece a violência contra a mulher dentro da sociedade. É um fato, né? A minha opinião é essa. E eu disse que o problema é que existem outros tipos de violência que as pessoas, às vezes, nem debatem sobre isso, né? Que é a violência psicológica e a violência sexual. Pronto. Essa é a minha tese analítica. É aquela tese onde eu aponto quais são os problemas do meu tema. Eu disse aqui que o problema também é a violência psicológica e a violência sexual. Agora, a tese sintética, ela não aponta aquela tese onde eu não digo qual é o problema, eu não direciono qual é o problema especificamente, sabe? É como se eu tivesse contextualizado o mesmo contexto lá. A mulher antigamente era vista assim, hoje em dia ela é vista assim, nananã. E aí eu digo somente que, de fato, existe a violência contra a mulher. Rapidinho, meu celular tá tocando, deixa eu só desligar aqui. Pronto. E aí, de fato, existe a violência contra a mulher, né? Mas eu não digo quais são esses tipos de violência, eu somente coloco minha opinião lá. Olha, então fica claro que a violência contra a mulher é algo que de fato acontece na sociedade brasileira e é preciso fazer uma análise em relação a esse assunto. Ponto. Né? Então, eu não disse qual é o tipo, quais são os outros tipos de violência. Eu não expus na tese sintética, tese sintética é aquela que eu não exponho o problema. Eu não coloco diretamente qual é o problema. Na tese analítica é aquela que eu digo a minha opinião e ainda aponto qual é o problema. Agora, muito cuidado. É só para apontar o problema. Vê, quando eu disse aqui na tese analítica que o problema da violência contra a mulher ainda persistir, é porque as mulheres, além de sofrerem violência física, elas também sofrem violência psicológica e violência sexual. Eu ainda não expliquei o que é essa violência psicológica, o que é essa violência sexual. Isso eu só vou fazer no desenvolvimento. Eu só cito, a tese analítica, eu só cito o problema, mas eu não argumento absolutamente nada sobre ele, porque na introdução não pode argumentar. Na introdução só pode contextualizar o tema, ou seja, explicar um pouquinho o tema e colocar a sua opinião em relação a ele. É no desenvolvimento que a gente argumenta. Entenderam, minha gente? Vocês estão... Tá ok. É muita informação, eu sei. Mas tá ok para vocês? Me digam aí, porque aí, dependendo do que vocês colocarem... Sim, deu para entender. Sim, sim. Beleza. Se deu para entender, a gente pode passar para a próxima etapa, que é o desenvolvimento. Se tiver dúvida, me pergunta. É claro que as dúvidas elas vão começar a surgir a partir do momento que a gente começar a praticar, certo? Então, vai ser na hora da prática aí. Quem já fez a redação, se sentiu alguma dificuldade, pode falar. E quem não fez, tem que fazer, porque a gente só consegue saber se a gente entendeu mesmo ou não quando a gente vai para o papel. É muito fácil quando está na cabeça. O problema é transformar isso para o papel. Deixa eu colocar. Gabriel me perguntou aqui qual é o e-mail. Vou colocar de novo aqui, tá, Gabriel? Peraí. O e-mail tá aqui, professora, já. Olha aí. Pronto, já tá aí. Botei de novo. Para ninguém... prof.divi.redacão@gmail.com. Redacão mesmo, viu, gente? Porque não pega... Vai falar, Bianca. Foi sem querer. Bianca. Oi, Bia. A Nicolas falou que teve dificuldade, mas só no final, né, da redação. Beleza, a gente vai estudar já depois da conclusão. E aí, Bia levantou a mão. Professora, tá me escutando? Tô. Então, eu só queria confirmar mesmo. Na introdução a gente não argumenta, a gente Não. só argumenta só na tese ou no desenvolvimento?
Não, veja, na introdução a gente coloca a tese. A tese é a nossa opinião, certo? A gente explica lá. Primeiro a gente contextualiza o tema, escolhe uma maneira de contextualizar esse tema, e depois a gente coloca a nossa opinião. Ponto. Mais nada. A gente não argumenta muito, a gente não fala muito sobre essa opinião. A gente só cita a opinião, a gente só deixa claro, ó, minha opinião é essa, ponto. E aí, no desenvolvimento, que é o que a gente vai começar a ver hoje, é que a gente começa a argumentar, ou seja, que a gente começa a explicar melhor sobre a nossa opinião, tá certo? Mas na introdução, não pode, não deve argumentar nada. Afinal de contas, o parágrafo de introdução ele é curtinho, ele só tem de 4 a 6 linhas, certo? Ah, tá. Obrigada, professora. Beleza? Pronto, Bia. Vai ficar mais claro. À medida que a gente for passando, vai ficando mais claro. Gabriel falou que a conclusão para ele é o mais fácil. Para mim também, mas tem pessoas que têm outras dificuldades. O meu problema é começar. Sempre foi. Às vezes eu tenho até um monte de ideia e fico, meu Deus, como é que eu começo isso? Né? Depois que eu começo, vou. 30 linhas às vezes é até pouco para mim. Mas tem gente que já começa com muita facilidade e não consegue concluir com muita facilidade. E é normal. E tem gente que sabe a opinião, mas não sabe argumentar muito sobre essa opinião. É normal. Como é que a gente melhora isso, então, professora? Vou explicar, Caio. Como é que a gente melhora isso, então? Praticando. Sem prática, não tem como a gente aprender. Não tem como, certo? Então, Gabriel, meu problema é fazer mais linha. Oh, nesse formato de texto, a pergunta de Caio foi: nesse formato de texto, qual é a quantidade de linha, ideal de linhas? Veja, são 30 linhas, no máximo, uma dissertação, certo? Então, no máximo, você só pode escrever 30 linhas. Tem gente que diz assim, de 15 a 30 linhas. Gente, é uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Como é que em 15 linhas vocês fazem tudo isso? Não fica muito organizado, tá? Fica faltando alguma coisa. Entendeu? Então, o ideal é que você escreva de 20 a 30 linhas, né? Então, no mínimo 20, né? E aí, 20 a 25, exatamente, Nicolas. 20 a 25 e no máximo 30. Também não pode passar de 30, essa é a regra, certo? Então, para a introdução, o ideal é que vocês coloquem 4 a 6 linhas aí, escrevendo, porque você tem que contextualizar, né? Então, você tem que explicar um pouquinho esse contexto do tema e depois você tem que colocar a sua opinião. Então, 4 a 6 linhas é o ideal. E aí, um desenvolvimento você coloca 8, no outro você coloca 8, tipo, utiliza 16 linhas para desenvolver, por exemplo. A gente vai ver agora. Então, para a introdução fica ok, né? Eu sempre faço 20. Pronto. Bia disse que sempre faz 20. Tá bom, tá na média, tá ok. Certo? Acho que ficou boa. Beleza, Gabriel, beleza. Fica totalmente vago, Caio, só com 15. Fica totalmente, não fica meio não, fica muito vago, né? Porque tem muita coisa para ser escrita. Certo? Então, eu estou entendendo que vocês já entenderam aqui a introdução. Eu vou fechar esse slide para abrir outro, que é o do desenvolvimento, tá bom? Vamos lá. Tá certo, Gabriel. Tá bom, eu vou ver. Pronto, o desenvolvimento. Minha gente, olha, todas as partes de uma dissertação são muito importantes. Muito mesmo, certo? Mas eu costumo dizer que o desenvolvimento, ele é o coração da redação da gente. Por quê? Porque a dissertação que a gente costuma fazer e a gente aprende a fazer é uma dissertação argumentativa. E a argumentação, a gente só pode argumentar, a gente só pode colocar explicar um pouco mais a nossa opinião no desenvolvimento. A gente não pode fazer isso na introdução, a gente não pode fazer isso na conclusão, só no desenvolvimento. Então, se é uma dissertação argumentativa e o argumento só pode ir no desenvolvimento, significa que o desenvolvimento é uma das partes mais importantes de todo o texto, não é isso? Então, eu costumo dizer isso, é o coração da redação, é aqui que o negócio anda ou desanda, certo? Então, preste atenção. Primeira coisa de tudo que a gente precisa saber é que a argumentação não é a mesma coisa que a opinião,
certo? Opinião é uma coisa, argumentação é outra. Eu tenho uma opinião formada em relação a qualquer tema, ok. Mas a minha argumentação não é a minha opinião. A minha argumentação é a sustentação da minha opinião. Ou seja, é a fundamentação da minha opinião. É por conta dos meus argumentos que eu tenho a minha opinião e é por conta dos meus argumentos que eu convenço alguém sobre a minha opinião. Perceba, o intuito da argumentação não é mudar a opinião do outro que vai ler. Né? Porque você pode escrever aí sobre qualquer tema que eu passar e de repente eu tenho uma opinião diferente da sua. Provavelmente você não vai conseguir que eu mude de opinião. Mas qual é o intuito então da argumentação, professora? É tentar convencer o leitor que você tem razão no que você está falando, sabe? Assim, que você tem fundamento, que você não tem uma ideia solta e você pensar isso do nada, mas que você tem algo organizado, sabe? Que independentemente de eu achar diferente de eu discordar do seu posicionamento, eu acredito que você segue uma linearidade, eu acredito que você segue uma linha de raciocínio ok, entende? Então, essa é a função da argumentação. Então, tem muita gente que acha, eu coloquei minha opinião lá e eu argumentei muito bem, e não argumentou, né? Ou tem outras pessoas que botam assim, eu coloquei um exemplo lá importante e pronto, foi minha argumentação. Exemplo também não é argumento. Exemplo só serve para a gente sustentar também o nosso argumento. E a gente vai ver hoje a importância desse exemplo, tá bom? Então, ó, primeiro, argumentar é diferente de opinar. Opinar, a gente já opinou lá na introdução, na tese, lembra? Contextualizei, opinei. Agora eu vou argumentar. Agora, no desenvolvimento, eu vou explicar por que eu penso daquela forma como eu botei na introdução, certo? Outra coisa muito importante que muita gente erra e assim acaba ficando um texto confuso por conta disso. Cada parágrafo de desenvolvimento, ele precisa conter uma ideia. Vou explicar melhor com um exemplo. Lembra que a gente está falando sobre a persistência da violência contra a mulher? E lembra que eu falei para vocês que, na minha opinião, e assim, um exemplo, certo? Na minha opinião, a violência contra a mulher continua persistindo. Por quê? Porque as pessoas dão muito mais, só dão ênfase quando a violência chega a ser física. Mas as pessoas não falam muito, ou não se preocupam muito com a violência quando ela é psicológica, quando ela é sexual, por exemplo, né? Tem gente que nem sabe a diferença, por exemplo. Às vezes estão vivendo um relacionamento abusivo, mas não sabem que estão vivendo um relacionamento abusivo, né? Só acreditam que, de fato, chegou ao limite quando apanha. Então, assim, a ideia que eu quero trazer no desenvolvimento 1 é a violência psicológica. Então, eu só posso falar sobre a violência psicológica. Entendeu? Cada parágrafo de desenvolvimento, ele só pode trazer uma ideia, uma só. E você vai defender essa ideia durante a sua argumentação. Entendeu? O que muita gente faz? Coloca... existe, num parágrafo de desenvolvimento, existe a violência física, existe a violência psicológica, existe a violência sexual, existe a violência tal, no mesmo parágrafo. Sai colocando um monte de exemplos, sai colocando um monte de tipo, mas não argumenta nenhum, não explica nenhum. E esse é o problema. Então, a partir de agora, todo mundo, quando for fazer a redação, vai pensar em qual é a ideia central do seu parágrafo, certo? Eu quero defender a violência psicológica, professora. Defender assim, né? Explicar um pouco sobre a violência psicológica, professora. Então, tá. Então, no seu desenvolvimento 1, que a gente vai chamar de D1, né? A gente só vai falar sobre violência psicológica, certo? Professora, também tem a violência sexual. Eu quero falar sobre isso. Falo isso onde? No desenvolvimento 1? Não. Porque no desenvolvimento 1 eu já botei uma ideia. Eu faço isso no desenvolvimento 2, então. Por quê? Porque lá eu posso colocar outra ideia. Eita, tem gente furando aqui. Não sei se vocês estão ouvindo a parede. Mas, enfim, certo? Deu para entender mais ou menos? Eu trouxe exemplos para vocês poderem entender melhor, tá? Outra coisa importante é a gente exemplificar, é a gente colocar exemplos, tá? E por isso que eu disse que hoje eu vou passar um trabalho, argumentos é igual a dar dados reais. Isso mesmo, Eduardo, isso mesmo, certo? E aí, Vivi, por favor, fazer esse tema. A redação da violência contra a mulher. Pode ser, eu posso colocar para vocês sim, Bia. Pode ser, já que a gente tá debatendo aqui, pode ser sim, tá bom? Então, ó, sim. E aí, eu vou passar uma atividade para vocês que vai ser justamente para vocês aprenderem a exemplificar, tá bom? Utilizando, por exemplo, fatos culturais,
tá? Porque eu gosto muito, eu acho que é importante que vocês desenvolvam isso. Então, exemplificar, é importante botar exemplo, tá? Que tipo de exemplo? Um dado estatístico que porventura você tenha visto, colocar exemplo que você viu num filme, colocar um exemplo que você viu num livro, colocar um exemplo que você assistiu no jornal. Agora, muito cuidado. Não vai botar um exemplo numa redação que você assistiu em Cardinou, porque Cardinou só passa aqui, né? Então, tem que haver uma repercussão, pelo menos uma repercussão nacional. Olha, no caso da violência, no caso da violência contra a mulher, por exemplo, se você quer retratar, sei lá, uma violência física, e de repente você quer continuar falando sobre violência física, e a ideia de algum do seu parágrafo é violência física. E você quer retratar, então, poxa, eu sei de um caso que passou em Cardinou, e sei de um caso que passou no Fantástico, qual é que você vai escolher? É o caso que passou no Fantástico. Por quê? Porque a repercussão desse caso, com certeza, foi muito maior do que a repercussão de Cardinou, que é muito mais regional. Tá certo? Então, se você tem um exemplo, sempre procure. Eu não sei nem se passa Cardinou ainda, porque eu não assisto, mas eu acho que passa. Mas, enfim. Passa assim, pronto. Então, sempre procurem um exemplo que tenha um nível um pouco maior, tá? Um nível nacional, pelo menos. Certo? Outra coisa, o desenvolvimento, assim como, veja, a redação toda, a estrutura da redação toda, ela não tem que ter início, meio e fim. Pronto. O seu desenvolvimento, ele também tem que ter, cada parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ter início, meio e fim. Como assim, Vivi? Veja, você começa dizendo qual é a sua ideia, depois você vai argumentar sobre essa ideia, você vai sustentar, que eu vou explicar como é que sustenta a ideia, e você vai finalizar, certo? Afinal de contas, você vai defender uma ideia e você vai partir para outra ideia. Então, não pode ficar uma ideia solta, aquela coisa solta, não. Mas a gente vai ver com exemplo, certo? Só estou dizendo qual é a estrutura agora do desenvolvimento. Primeiro é apresentar a ideia, argumentar sobre isso, sustentar e finalizar. Certo? Dúvidas até aqui? Deixa eu só ver um... Gabriel, eu acabei de ver que chegou a tua redação, teu e-mail, certo? Então já confirma aí para tu, já chegou, vou dar uma olhadinha. Vamos lá, vamos passar aqui, a gente tem 10 minutos antes de a gente dar uma pausa. Veja, Vivi, como é que eu faço para fazer uma redação que o meu desenvolvimento seja top, assim, que eu realmente tenha respondido tudo? Você tem que questionar os fatos. O erro do estudante, quando vai fazer redação, e a dificuldade toda de fazer uma redação. E aí, quando os meninos disseram, meu problema é continuar escrevendo, né? É ter argumento, colocar mais linhas. É justamente porque você não questiona os fatos. É justamente porque você coloca uma informação ali, mas você não explica muito bem aquela informação. Você meio que joga aquela informação no texto. Gente, toda informação, ela pode ser melhor explicada. Se você colocar um dado estatístico, por exemplo, sei lá, 15% da população, das mulheres no Brasil, sofreram ou já sofreram violência doméstica. Não, Bia, ainda não. Eu vou colocar hoje, eu vou pedir para a Dani colocar hoje, junto com esse slide. Ela perguntou para mim se eu já tinha colocado o slide da semana passada no portal da escola. Ainda não, mas eu vou colocar os dois hoje, tá bom? Esse e o da semana passada. Aí, sim, a gente coloca, vamos supor que eu coloquei lá um dado estatístico, né? Coloquei que 10% das mulheres no Brasil sofrem, ou 15%, sofrem ou já sofreram violência doméstica. Suponhamos, eu acredito que o número é muito maior, mas eu estou só dando um exemplo. Então, eu coloquei esse dado. Se eu só montar esse dado, fica vago, entendeu? Eu preciso explicar um pouco mais sobre isso. João Lucas, vai corrigir o texto hoje? Eu não sei se vai dar tempo de a gente corrigir aqui, de vocês lerem. Por isso que eu coloquei meu e-mail aqui, tá 2 vezes já no chat, só procurar, certo? E vocês podem me enviar para lá, que eu corrijo sim, viu? Ou uma foto, ou se você fez no Word, o próprio documento. Então, sim, voltando. O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, você tem que perguntar. Vamos lá. Eu quero falar no meu desenvolvimento 1 sobre a violência psicológica. Então, eu preciso perguntar, acontece o quê? Acontece violência psicológica. Então, já defini, eu já respondi a primeira pergunta, violência psicológica. Com base em que eu acho que acontece violência psicológica? Certo? Eu cheguei atrasada, mas estou um tempo aqui. A senhora está explicando sobre a redução argumentativa? Sim, Sara. Sim. A gente está falando hoje sobre desenvolvimento. A gente começou na semana passada falando sobre introdução, agora a gente está falando sobre desenvolvimento, tá bom?
E aí, ó, com base em quê, né? Com base em que eu tenho essa ideia de que existe violência psicológica? Ah, porque eu assisti um filme, então vou colocar qual foi esse filme. Ah, porque tem um dado estatístico. Ah, então vou colocar esse dado estatístico. Ah, porque eu vi a sociedade fala muito sobre isso, então vou explicar por que a sociedade fala muito sobre isso. Entendeu? Então, com base em quê? De onde foi que você tirou essa informação? E aí quando você responde isso, você já, ó, acrescenta linhas aí, gente, certo? Quem é a pessoa atingida? No caso de violência, da persistência da violência contra a mulher, psicologicamente, né, que é a minha ideia do desenvolvimento 1 aqui. Quem é atingido? A própria mulher. A mulher é a própria vítima. Então, isso tem que estar muito claro ali, certo? Por que que isso acontece? Então, por que que eu acho que existe violência contra a mulher em relação a termos psicológicos? Então, eu acho particularmente, dentre outros fatores, porque muitas mulheres, às vezes, elas nem sabem que estão passando por isso, né? Como eu disse anteriormente, acreditam que aquilo é normal, que aquele relacionamento ali tá normal, que aquele ciúme excessivo é normal, né? Que, enfim, aquelas proibições todas são normais, e não é normal, né? Tudo tem um limite. Então, muitas delas acreditam que estão passando por algo normal, que o relacionamento é tranquilo, quando na verdade não é, né? E aí deixam de se vestir como gostam, às vezes deixam de sair com base em diversos relatos que vemos todos os dias na TV. Pode sim, Emily, pode sim, né? Então, com base em vários relatos que, ao invés de vermos, para a gente ficar quanto mais distante, mais impessoal, né? Você pode trocar com base em diversos relatos que são vistos, né? Todos os dias na TV, certo? Para ficar um pouco, quanto mais impessoal, melhor. Tá? Mas não que esteja errado, é só para a gente se distanciar o máximo. Beleza? Então, mas isso aí, né? Então, de onde é que eu vi? De onde é que eu tirei essa informação? A Emily me trouxe esse exemplo que pode, né? E aí, explicar por quê. E essa é a hora que a gente argumenta. Ó, a hora que a gente argumenta é exatamente essa. Por que que acontece? Por que que eu acho que esse problema acontece? É aí que tá a chave do negócio. Quando eu respondo a essa pergunta, quando eu coloco a resposta para essa pergunta dentro do meu desenvolvimento, eu argumentei. Então, se eu não respondo por que que acontece, perceba, não vai ter argumentação. Você pode ter citado, você pode ter exemplificado, mas você não vai ter argumentado, certo? Deixa eu ver aqui as perguntas. Professora, se eu quiser colocar, por exemplo, um filme que fala da violência contra a mulher, como eu devo encaixar essa referência? Massa, a gente vai falar. Guarda só um pouquinho, Bia, uma pergunta muito boa que a gente vai falar sobre isso já já. Caio, tentar se abster da opinião própria, então, ou só diminuir a quantidade? Não entendi, Caio. Como assim? Nunca você deve se abster à opinião própria. Nunca. Pelo contrário, é um texto dissertativo e você precisa explicar qual é a sua opinião já na introdução. Lembra, né? A tese. Certo? E aí, eu não entendi como assim diminuir a quantidade. Se tu conseguir me explicar melhor, eu vou ficar aguardando. Certo? Então, é o seguinte. Bia fez uma pergunta massa. Vou responder primeiro a dela. A gente vai ver posteriormente, eu vou explicando para vocês. Mas tem algo muito interessante, que é o seguinte. Como é que a gente coloca um filme? Como é que a gente coloca um fato concreto? Como é que a gente coloca algo? O erro de muita gente é colocar as coisas como se fosse narrando a história, certo? As pessoas começam a narrar, começam a explicar o que foi que aconteceu, o que foi assim, 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 e o personagem tal, não. Não é assim que se faz. O texto é dissertativo, não é narrativo, tá? Então, como é que eu faço? Veja, suponhamos que eu assisti a um filme e o filme foi, sei lá, A Agredida. Suponhamos, esse filme não existe, pelo menos que eu saiba. Mas estou dando um exemplo. E aí a personagem era uma personagem que começou sofrendo violência psicológica com o marido, né? Então, inicialmente ele começou a colocá-la dentro de casa, dizer que ela não podia sair, não podia ter amizade. Estou criando um roteiro de um filme, né? Não pode fazer, tá, Bia? Então, estou criando o roteiro. Então, se eu quero citar esse filme, como é que eu coloco lá? Eu só posso falar do contexto, gente. É o seguinte, ao invés de eu contar quem é a personagem, o nome do personagem, que o marido dela fez isso e aquilo, eu só cito o nome do filme. Por exemplo, no filme, como foi o nome que eu dei agora? A Agredida. Pronto. No filme, A Agredida, e aí eu coloco entre aspas porque eu estou citando uma obra, né? Uma obra. Então, no filme A Agredida, percebe-se que a personagem sofre uma violência psicológica com o seu marido no momento que casa. Ponto.
Só isso. É só o contexto. Não é a história, não é narrar a história. Você não pode dizer que o marido dela proibiu ela. Não, é só dizer o contexto. O contexto geral não é que ela sofre a violência psicológica? Então pronto, é só isso que entra. Você tem que dizer qual é o nome do filme, se você estiver falando de um filme, e esse nome vem entre aspas, certo? Ah, é porque eu não lembrei de nenhum outro aqui agora que de fato aconteceu. Então eu inventei um. E aí você tem que dizer o nome de um filme, né? O nome do filme e o contexto, só o contexto. Nunca contar a história e narrar a história, porque o texto não é narrativo, o texto é dissertativo. Certo? A gente vai ver alguns exemplos hoje e eu vou mostrar para vocês. Eu nem sei que horas são, deixa eu olhar. 11 horas em ponto. Então, vamos dar aquela pausa de 10 minutos e aí a gente volta. Caio, eu ainda estou querendo entender tua pergunta. Depois tu me explica quando a gente voltar para não restar nenhuma dúvida. Certo? Ok. Até já já.